Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre dicas para empreender no ambiente digital. Eu sou a Taila Quadros, então agora a gente vai começar a passar a nossa apresentação. Então, vamos começando. Vou começar me apresentando para vocês. Eu sou a Taila Quadros, eu sou formada em Relações Públicas, tenho especialização em Comunicação Digital, sou mestranda em Comunicação e atualmente eu trabalho como professora em cursos de Marketing Digital, como consultora e mentora de Marketing Digital, estrategista digital, com experiência em planejamento, produção de conteúdos e mensuração de resultados, além de tráfego pago. Então, eu estou aqui para conversar com vocês, então, dando algumas dicas para quem quer começar a entrar nesse mundo digital, para quem ainda tem algumas dúvidas, se faz sentido a sua empresa estar no ambiente digital, se realmente vale a pena investir, se é para todo mundo ou não. Então, vamos começar. Então, primeiramente, o que significa empreender no ambiente digital? Significa, então, basicamente, que a gente vai utilizar a internet para divulgar os nossos produtos e os nossos serviços. Ou também a gente pode criar um produto e comercializar ele pela internet, sem precisar necessariamente de ter uma loja física. Então, a gente pode começar do zero, realmente criando o nosso produto pensando na web, e a gente pode também usar o que a gente já tem no meio offline e potencializar as nossas vendas nas redes sociais, em sites, em diferentes tipos de mecanismos. Agora eu vou dar para vocês alguns motivos para entrar nessa história, então. Porque a gente, às vezes, precisa de algumas razões para ver se vale a pena ou não encarar. Então, o que a gente pode perceber hoje? Que todos estão conectados. Por mais que a gente saiba que não necessariamente todo mundo está realmente conectado na web, o número de pessoas online cada vez é maior. E a gente sabe também que as pessoas com a pandemia, com tudo isso que está fazendo a gente se conectar dessa forma digital, elas realmente estão conectadas. Então, o que a gente precisa pensar? Que se as pessoas estão na internet, é ali que eu preciso me comunicar com elas. Outra questão que a gente precisa pensar, o nosso alcance pode ser muito maior. Então, a nossa ideia aqui é o quê? Furar a nossa bolha, sair da nossa bolha do local físico, e a gente pode se relacionar com pessoas de muitos lugares diferentes. Então, isso possibilita um alcance para o nosso negócio muito maior. Você vai ter a chance de escalar o seu negócio, de fazer isso ser muito maior do que ele é hoje. Outra questão, a internet é um espaço democrático. Todo mundo pode entrar e fazer parte, não é verdade? Então, as empresas de todos os tamanhos podem começar. Muitas vezes as pessoas pensam que só quando a gente tem um negócio muito grande, ele vai fazer sentido na internet, ou se a gente for muito famoso, a gente vai conseguir ter um resultado, ou se a gente tiver muito dinheiro. Mas, na verdade, a internet, empreender no meio digital, não é só para quem tem 1 milhão de seguidores. É para todo mundo. Se você tiver dentro do seu negócio um pequeno, porém muito engajado, você já vai ter muitos resultados. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Não é alcançar os milhares de seguidores. Se a gente conseguir, é melhor, é o nosso bônus. Mas, muitas vezes, a gente diz que isso é uma métrica de vaidade, que isso alimenta mais o nosso ego do que realmente traz dinheiro para o seu bolso. Então, aqui, a gente deve pensar que sim, eu posso começar pequenininho, começar com o meu trabalho de formiga, posso começar sem investimento e conforme eu for me aperfeiçoando, conforme eu for melhorando a minha situação, eu posso ir reinvestindo no meu negócio também no digital, assim como a gente faz nas nossas empresas, né? A gente faz esse fluxo de caixa aqui também, e aí sim a gente pode começar a aumentar então os nossos investimentos, mas não precisa ter grandes verbas para a gente começar a investir no meio digital. Então, uma outra questão. O que a gente pode fazer, então? Já que eu cheguei aqui, o que eu posso fazer? A gente pode, então,
fazer várias coisas, né? A internet permite a gente fazer o que a gente quiser. Mas o que, que você precisa pensar? Primeiro, investir em um nicho, entender o seu negócio, para quem você vende, e entender que empreender online não é só para quem é blogueira, não é só para mostrar recebidos. Então, você pode perceber quem está te seguindo e para quem você vende. E aí, assim, você vai apostar em conteúdos e serviços para o seu público específico. Afinal, a internet tem espaço para todos. E também você pode vender só para quem realmente vai comprar de você. Sempre você vai encontrar alguém que tem interesse no seu produto, no seu serviço. Uma outra coisa que você pode fazer e que vale muito a pena para quem quer empreender online é compartilhar conhecimento. Ensinar o que a gente sabe. Tem muita gente aí querendo saber o que a gente sabe e muitas vezes a gente acha que o que a gente sabe é óbvio, ou é muito pouco, ou ainda é muito inicial. Mas o que a gente tem que entender? Que para algumas pessoas isso já é de muito valor. Então a gente sempre tem alguma coisa para ensinar. E se eu entendo muito bem de algum negócio que eu já trago do mundo offline, eu posso adaptar ele para o mundo digital e eu posso compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Isso também é uma forma de empreender, já que o nosso alcance é muito grande, eu posso entender o meu nicho e ensinar para as pessoas que me acompanham realmente o que eu sei. A gente pode também expandir o nosso negócio online, trazer o nosso negócio fora das redes para as redes. Então, a gente pode aqui sim romper essa barreira do local para vender os nossos produtos. E isso vale para todo mundo. Se eu tenho um produto físico que eu posso enviar para todo o Brasil ou para todo mundo, eu tenho que aproveitar as redes sociais, eu tenho que aproveitar as lojas virtuais, os blogs, a internet, realmente para fazer o meu negócio se expandir. Mas e se você pensar, mas eu tenho uma padaria, eu tenho uma confeitaria, eu vendo docinhos, eu vendo coisas que eu não posso mandar para o Brasil inteiro, porque isso vai ter, né, realmente não é possível mandar um bolo de aniversário pelo correio, mas o que eu posso fazer então? A internet também é lugar para você. Eu não disse que você pode ensinar e compartilhar conhecimento? Então, o que a gente pode fazer? No nosso negócio local, a gente vai divulgar para a nossa cidade, para a nossa região, o nosso produto físico, o que a gente quer divulgar, realmente o que a gente quer vender de produto, e a gente pode utilizar as redes tanto para divulgar isso, quanto para a gente, por exemplo, compartilhar conhecimento e dar um curso de culinária online. Vou ensinar a fazer os meus bolos online, eu vou compartilhar algumas receitas, eu posso vender um e-book, eu posso dar mentorias, eu posso ensinar como abrir e como gerir uma padaria ou uma confeitaria. Então, aqui a gente pode trazer diversidade para o negócio, que isso também traz saúde, né, para o nosso empreendimento. A gente ter diferentes fontes de entrada de dinheiro, diferentes fontes de renda. Você pode pensar em abrir uma franquia, por exemplo. Então, tem muitas coisas que a gente pode pensar. A dica é olhar para o negócio de vocês e pensar o que eu posso fazer com ele. Se eu não posso enviar para as pessoas, eu posso ensinar. Se eu tenho algum serviço que ele não é uma coisa palpável, por exemplo, eu vendo trabalhos de contabilidade, por exemplo, eu não posso mandar isso para as pessoas? Eu posso atender as pessoas à distância. Assim como a gente está fazendo aqui a nossa palestra online, eu posso atender pessoas de diferentes lugares com os meus serviços. Então, a gente vê realmente como as pessoas estão se adaptando e a gente pode aproveitar isso também para o nosso negócio. E a gente vai, então, vou trazer aqui para vocês algumas dicas para quem quer começar. Algumas dicas mais diretas, então, para você pensar em como começar. Primeiro, o que a gente tem que entender? Que o começo não é fácil para ninguém. Então, é bom a gente ter sempre algumas dicas e alguém para dar uma mãozinha para a gente. Outra coisa que é importante a gente pensar. Não existe receita de bolo. Sim, a gente sabe que tem muitas dicas por aí, muitos hacks, né, para como crescer rápido e como vender muito em pouco tempo. Mas o que nós temos que entender é que o normal é não funcionar do dia para a noite, né? O normal que a gente diz é o mais comum, é não ser do dia para a noite. A gente realmente crescer aqui tem que ser um passo a passo, exige muito trabalho. Mesmo aquelas pessoas que hoje ganham milhares de reais trabalhando online, elas começaram do zero, elas tiveram que entender o seu nicho, elas tiveram que começar a entender a sua rota para então conseguir faturar realmente de verdade. Então, a gente não tem que se espelhar em quem está lá em cima, lá no alto, e ficar triste, e ficar decepcionado.
A gente, na verdade, tem que levar isso como um incentivo, que a gente pode também crescer e entender de novo que o meu foco não tem que ser lá no topo, o meu foco tem que ser o próximo degrau para que eu consiga crescer aos pouquinhos. Então, para a nossa primeira dica, é conhecer as ferramentas. Então, a gente tem que analisar as ferramentas que vão ser necessárias para o seu trabalho dar certo e você tem que entender mais sobre cada uma delas. Outra coisa que a gente precisa entender é que cada rede social tem um objetivo diferente. Então, você tem que perceber como as redes funcionam e como cada uma delas funciona para você. Nem todas vão ser a mais adequada para você divulgar. Você tem que entender se você precisa de um site, de um blog, se você precisa estar em todas as redes sociais. Entender também que as ferramentas mudam muito. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre entendendo. Depois que você escolheu em que rede você vai atuar, você tem que pensar como eu vou explorar o melhor dessa ferramenta. Então, se eu vou usar o Instagram, eu vou entender como funcionam todas as ferramentas, eu vou entender como funciona o feed, como funcionam os formatos de post, como eu vou fazer uma live, como eu vou fazer um Reels, que conteúdo traz mais engajamento, que conteúdo traz mais tráfego para o meu site. Tudo isso a gente tem que começar a entender de cada rede, para então vocês conseguirem realmente tirar o melhor de cada uma. Outra questão é estudar o nosso público. A gente tem que entender como é que o nosso público se comporta na internet e trabalhar com personas. Então, o que são as personas? Né? São a representação do meu cliente ideal. E a gente tem que perceber que o consumo, né, o estudo aqui do consumo nas redes, ele é muito baseado no comportamento. Então, como as pessoas se comportam, vai muito mais do que a questão de gênero, a questão de idade e até a questão de localidade, porque a gente pode abranger muitas coisas com a internet. Então, aqui o que define a nossa compra é o nosso comportamento. O que o nosso público gosta de ler, de ouvir, quem ele gosta de seguir nas redes, aonde ele se informa, quais são as dores e os problemas dele que eu vou poder resolver. A partir disso, eu posso, então, criar essas minhas personas, essas minhas representações, e eu posso começar a vender especificamente para cada uma delas. Precisamos também planejar a nossa estratégia, elaborar um plano para se posicionar online. A gente não vai chegar e sair postando, né? Então, a gente pode fazer isso sim, mas o ideal é que a gente trabalhe a nossa identidade e consiga apresentar para as pessoas o nosso propósito. Porque cada vez mais as pessoas compram das empresas não só pelo produto, porque o produto a gente encontra em muitos lugares, ou pelo serviço, mas a gente compra porque a gente acredita naquela marca, porque a gente acredita nos valores, a gente compartilha os valores daquela empresa. Então, eu preciso entender como é que eu vou mostrar para as pessoas a verdadeira identidade da minha marca, como é que eu vou trabalhar o meu propósito e realmente mostrar para as pessoas o porquê que eu vendo esse serviço ou produto, e não o que eu vendo, porque o que, a coisa, todo mundo pode comprar em todos os lugares, mas da gente, comprar de você, a pessoa tem que ter um motivo muito especial e você vai mostrar para ela os seus diferenciais e o seu propósito, e é isso que vai fazer as pessoas comprarem. Então, por isso é muito importante a gente pensar na questão da nossa estratégia. Então, tudo tem que ser friamente calculado. Próxima dica, então, nós temos que ser consistentes. Quando a gente começar a se comunicar, a gente tem que estabelecer um calendário e buscar ao máximo seguir uma frequência. Eu sei que todo mundo diz, né, que a gente precisa postar todos os dias, postar 3 vezes por dia, em 3 ou 4 formatos. Nem sempre isso é viável para todo mundo, principalmente para quem já tem um negócio e está começando a empreender online. A gente precisa se desdobrar com muitas funções. Então, por isso é importante vocês entenderem quais são os melhores horários para vocês nas redes sociais, como é que o público de vocês se comporta e interage com vocês, em que momentos e qual é o tempo que você realmente tem para investir nisso. Então, se você não pode postar 3 vezes por dia, todos os dias, você vai analisar a sua rotina e pensar, será que eu posso postar 1 vez por dia? Será que eu posso postar 3 vezes por semana? O que a gente tem que pensar aqui é, qualidade é melhor do que quantidade. Quanto melhores forem os nossos posts, por exemplo, mais tempo eles vão durar e mais engajamento eles vão ter, mais tempo eles vão durar no feed das pessoas. Então, é muito melhor eu postar um conteúdo de qualidade que continue rendendo por um tempo, do que eu simplesmente colocar no meu feed um post que ninguém vai interagir, que ninguém vai se interessar.
Então, isso é mais uma questão que a gente tem que pesquisar, tem que entender e focar, elaborar um calendário editorial, realmente pensar que dia da semana eu vou postar que conteúdo e manter essa frequência. Então, se eu vou postar segunda, quarta e sexta, que conteúdo eu vou postar segunda-feira? Que tipo de conteúdo eu vou postar terça? Esse adiantamento entra junto com o nosso planejamento e a gente consegue entender melhor como é que a gente vai buscar essas informações, buscar material, buscar conteúdo, planejar promoções. A gente vai ter tempo hábil para isso. Não deixar para o dia apenas para decidir o que você vai postar. Porque o que acontece? O tempo passa muito rápido, nós temos missões. Quando a gente viu, acabou o nosso dia e a gente não conseguiu fazer mais nada. E aí passou o dia de fazer o post. Ou a gente vai lá e coloca um post só para encher um espaço. Então, não. Quando a gente tem um calendário, a gente consegue sim fazer uma estratégia mais consistente e realmente manter uma relação mais assertiva com o nosso público. Próxima dica, então, é que nós devemos ser acessíveis. Opa, gente! Nós devemos ser acessíveis. O que acontece? A gente está na internet para se relacionar com outras pessoas, para se entreter ou para se informar. Então, nós mesmo como marcas, nós devemos estar disponíveis para conversar com o nosso público, para tirar dúvidas e realmente para criar um relacionamento. Porque nós temos que pensar que como empresa, nós estamos competindo com as pessoas no feed delas com fotos de gatinhos, com fotos de comidas gostosas, com fotos de família. Então, como empresa, eu não posso só ficar colocando meu produto e pedindo que as pessoas comprem. Eu tenho que criar um relacionamento com o meu público. Eu tenho que pensar em conteúdos que façam as pessoas quererem interagir. Eu tenho que fazer perguntas, seja nos meus feeds, seja no final dos meus posts de blog, seja nos meus stories. Vou abrir a famosa caixinha de perguntas, vou fazer enquetes, vou pedir a opinião do meu público. Se eu tenho alguma dúvida, posso conversar com as pessoas, compartilhar realmente também as minhas dores como empreendedor, porque isso faz com que as pessoas vejam que existe um humano atrás daquela empresa. E é isso que faz a gente se apegar pelas empresas. Comecem a perceber as empresas que vocês mais gostam de seguir, como é que elas tratam os seus clientes nas redes sociais, como é que elas tratam os seus seguidores. Elas conversam, elas dão opinião, elas agradecem os contatos ou elas simplesmente deixam as pessoas falando sozinhas? Isso é muito importante. Responder não só os comentários, que é o que está aparecendo ali, mas também responder os inbox, responder em tempo hábil, principalmente se as pessoas estão bravas, aconteceu alguma coisa errada, a gente tem que pensar em como é que a gente vai resolver o mais rápido possível, porque também a gente sabe que na internet é tudo muito rápido. Então, o atendimento ao cliente, ele tem que ser, sim, priorizado para que vocês realmente consigam se aproximar mais desse público. Outra dica, então, muito importante, é fazer parcerias. Então, pensar em fazer parcerias com quem possui negócios relacionados ao seu. Já que nós estamos aqui na internet para nos relacionarmos, nada melhor do que nós crescermos juntos. E a internet é muito baseada na reciprocidade. Então, se eu quero fazer uma parceria com uma marca grande, com uma outra empresa, com outro profissional, eu tenho que pensar o que eu posso oferecer em contrapartida. E a gente não fala só aqui da questão financeira, é muito da questão de realmente entender o que eu tenho de valor que pode agregar para outra marca, ou que pode agregar para um outro profissional. E juntos nós podemos crescer. Então, tem que valer a pena para os dois lados essa parceria, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas pedindo, me manda um produto que eu vou divulgar porque sim. Isso não é uma resposta convincente. A gente precisa realmente pensar numa estratégia em como a gente pode crescer juntos e oferecer parcerias para profissionais que tenham negócios que sejam relacionados aos nossos. Porque senão essa pessoa pode nos divulgar, por exemplo, e levar para a nossa rede um público que não se interessa no nosso produto, que não está alinhado lá com a nossa persona. E aí esse público não vai virar um consumidor. Então, por isso, a gente precisa pensar realmente em fazer aliados que podem trazer benefícios para os dois lados, né? Para vocês e também para o seu parceiro. Se precisar, busque ajuda. A gente não precisa saber fazer tudo sozinho. Nós precisamos, sim, procurar profissionais qualificados para nos ajudar. A gente tem que buscar as pessoas para nos ajudar no nosso negócio, para ajudar a empreender o digital. A gente não vai abandonar o nosso negócio, até porque nós somos os
melhores pessoas para falar do que a gente vende. Você é o principal especialista da sua empresa naquele seu produto. Mas se você tem alguma dificuldade, por exemplo, para se comunicar, talvez nas redes sociais, se você tem alguma dificuldade, talvez, para fazer vídeos, para editar um vídeo, para fazer uma arte, para talvez trabalhar com tráfego pago, por que não procurar um profissional especializado? A gente tem profissionais de todas as áreas disponíveis e para diversos tipos de bolsos também. Então, você pode estar começando e talvez tem pouca verba, conversa com alguma pessoa que também está começando e ajuste um valor que fica bom para os dois. Troquem serviços, mas não fiquem sofrendo sozinhos. E se vocês quiserem também, vocês podem experimentar até descobrir em quais áreas vocês se entendem melhor nas redes sociais e na internet. Eu não consigo fazer o meu site sozinho? Não tem problema. Eu vou buscar alguém para fazer e eu posso fazer outras coisas nas quais eu sou especialista. Então, isso realmente é importante para a gente entender que, sim, como empreendedor eu tenho muitas atribuições, então eu posso ficar com as que eu sou expert e pedir ajuda para realmente quem pode me ajudar. E outra coisa muito importante, a gente sempre tem que lembrar o lema da internet: feito é melhor do que perfeito. Então, se você fez aquele vídeo e não ficou muito bom, não ficou como você imaginou, a foto não ficou tão legal quanto você imaginava, tenta, testa, posta de novo, pede para o seu público o que poderia melhorar, o que eles acham que podia ser melhor, pede alguma dica, comenta realmente: pessoal, eu não consegui fazer isso, vocês podem me ajudar. Vocês vão ver que vai trazer mais humanidade ainda para sua marca. A internet, por causa da reciprocidade, está cheia de gente querendo te ajudar e você vai aprender aos pouquinhos. Não deixe de fazer se você ainda não acha que está perfeito, porque a gente alcança a excelência com a prática. Então, é muito importante a gente testar até a gente acertar. E aí, se a gente vê que está muito difícil ou que a gente não tem tempo, a gente pode pedir ajuda. Mas não desistam na primeira vez, porque vocês vão ver que a gente tem que testar muito e treinar muito para fazer as coisas do jeitinho que a gente gosta. Bom, pessoal, então o meu tempo aqui com vocês está acabando. Deixei aqui algumas dicas que espero que tenha inspirado quem está querendo empreender online, quem está precisando de uma inspiração para começar, né? Às vezes a gente precisa só daquele empurrãozinho. Então, sempre ressaltar que a internet é um lugar para todo mundo, que todo mundo pode estar aqui, tem espaço para a gente crescer, tem espaço para a gente se ajudar. Eu deixei aqui também o link das minhas redes sociais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, também estou à disposição, a gente pode conversar, porque realmente estamos aí para nos ajudar. E não esqueçam disso, a reciprocidade faz a gente crescer na internet, todo mundo junto. Então, gente, era isso. Muito obrigada e até a próxima. Estou à disposição para a gente continuar conversando mais adiante. Valeu!